Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu Kobo Touch Lilás, que é um leitor digital ou um e-reader. Para quem não sabe, um e-reader ele é um dispositivo utilizado para leitura. Conforme eu vou mostrar aqui, você vai ver como que ele funciona. Não é um vídeo de primeiras impressões, porque eu tenho esse leitor digital há mais de 4 anos. E quando a gente comprou ele, a gente comprou pela Livraria Cultura, pelo site. E minha mãe pagou R$370 por esse modelo. Eu não sei o preço que está atualmente, mas na época foram R$370. E a gente ganhou uma capinha que veio junto aqui na caixinha. E vou mostrar pra vocês como que é. Vou abrir a caixinha. Essa caixinha eu guardo desde que eu tenho ele, há mais de 4 anos. Eu gosto de guardar as caixinhas de tudo que eu tenho. Aqui vem o Kobo. Meu modelo é branco com lilás, mas tem várias outras cores que é possível escolher no site, assim como também tem ele todo preto. Aqui na caixinha vem alguns termos de garantia. Aqui vem o manual de instruções. E aqui embaixo vem a capa. Como já faz 4 anos que eu utilizo, vocês podem ver que ela já tá bem judiada. Ela é feita de neoprene, que é um material muito gostoso de tocar. Então, enquanto eu tô lendo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar tocando na capinha, porque é uma delícia. Ela é verde limão por dentro, e aí tem essas bolinhas aqui, esses furinhos onde aparece o verde limão. É uma delícia ficar tocando. Aqui vem o cabo USB. Ele não precisa estar conectado no computador para funcionar. Esse cabo, ele serve para transferir os arquivos do computador pro Kobo e Kobo pro computador. Então, vou guardar novamente na caixinha para falar um pouquinho para vocês sobre o Kobo. Aqui ele tá desligado, por isso que a tela tá preta, que aparece o nome da livraria onde a gente comprou, Livraria Cultura. Aqui ele tem uma memória interna de... Aqui, vamos ver de que fala aqui da memória interna dele, porque eu nunca precisei utilizar expansor de memória. Aqui fala que tem a capacidade de guardar até 1000 e-books e tem a possibilidade de expandir para 30.000 e-books com cartão de memória externa. Ele tem uma memória muito boa, por isso eu nunca precisei utilizar um cartão de memória, mas para quem quiser, o cartão pode ser inserido aqui. Aqui tem o buraquinho onde a gente coloca a entrada pro cabo, né, para passar os livros do computador pro Kobo. E aqui é o botão de ligar e desligar. Ele tem uma textura semelhante à do papel, uma textura muito gostosa para segurar. E aqui atrás também é desse mesmo material, muito gostoso de tocar, de ficar segurando, né, porque ele é feito para substituir um livro, né, por isso que ele tem essa textura. É um dispositivo super leve. Aqui na caixinha, vamos ver o que fala sobre o peso dele. 221 gramas. É bem leve mesmo, porque afinal de contas, quando a gente vai ler, o objetivo não é que a gente fique com a mão doendo do peso do dispositivo, por isso que eles fizeram um dispositivo super leve. Para ligar ele, é só segurar esse botão aqui para a direita, arrastar e segurar ele para a direita. Pronto, ele já tá ligando. E como que é esse dispositivo? É o seguinte, um e-reader, ele é diferente de um tablet. O tablet, ele tem luz e ele trabalha sem nenhum tipo de iluminação interna. É uma tela que, se você estiver num ambiente escuro, você não vai conseguir enxergar o que tem nela. Existem alguns modelos que foram desenvolvidos depois, como o Kobo Glow, que tem uma iluminação. Mas esse daqui ele não tem nenhum tipo de iluminação. E a gente resolveu comprar esse dispositivo porque eu estudava muito para concurso e eu gastava muito imprimindo as apostilas e os livros que eu utilizava para estudar. Eram pilhas e pilhas de papel. Quem estuda para concurso sabe o tanto de papel que precisa. Eram muitas aulas digitais que eu precisava imprimir e carregar para cima e para baixo aquelas pilhas e pilhas de papel. E a leitura no computador e no celular é extremamente desconfortável por causa da iluminação.
Com o tempo, lendo no computador ou na tela do celular, aquela iluminação faz com que a gente não pisque e os olhos começam a ficar ressecados, ficar cansados. E por isso que a leitura no computador é uma coisa cansativa. Em poucos minutos a gente já sente sono, os olhos ardendo, os olhos cansados, pesados, por causa dessa falta de lubrificação. Nós não piscamos quando estamos diante de uma luz. Então por isso que a gente decidiu comprar esse dispositivo, porque não tem iluminação e é super gostoso de ler, como se a gente estivesse lendo um papel mesmo. Então, o que fez eu escolher esse dispositivo no lugar de alguma outra marca, como o Kindle, é porque na época esse era o único que lia arquivos PDF. Os arquivos que são reconhecidos nele são no formato EPUB, que é o formato de livro digital, e os arquivos PDF. Todos os meus materiais para concurso são no formato PDF, então eu precisava de um dispositivo que reconhecesse o formato PDF, porque a conversão de PDF para EPUB não saía muito bem, não ficava muito bom. E hoje em dia já criaram outros modelos de Kindle e até outras marcas que leem PDF, mas há 4 anos atrás eu não encontrei, e o único que tinha no Brasil que lia PDF era o Kobo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que é um arquivo no formato EPUB, que é o formato do Kobo. A gente vem aqui em livros, eu ainda tenho alguns livros aqui em PDF. Esse daqui, quando eu comprei, tinha uma promoção onde vinha um livro chamado O Silêncio das Montanhas, do autor Khaled Hosseini, que é um livro no formato EPUB da Kobo mesmo, um livro literário. Eu cheguei a começar a ler, mas como o foco da compra desse livro era para estudar para concurso, eu não concluí a leitura desse livro. Mas com ele a gente pode visualizar um pouquinho como que funciona o formato EPUB. No formato EPUB a gente vai ler desse jeito aqui, com o dispositivo de pé e não deitado. A fonte a gente configura do tamanho que a gente quiser, só apertar aqui nesse botãozinho. A gente pode configurar a fonte maior, configurar o espaçamento, configurar as margens e tudo mais. Aqui eu aumentei o tamanho da fonte, vou aumentar mais um pouquinho, deixar a fonte bem grandona. Vou diminuir o tamanho das margens. Não, tá muito grande a fonte. Só apertar de novo aqui. E a gente pode ler o texto. Para passar entre as páginas, é só ir tocando. Ele funciona com o toque dos dedos. Diferente de um celular ou de um tablet, ele não tem uma tela capacitiva, que você pode verificar que o celular ou o tablet ele funciona apenas com o seu dedo ou com uma caneta especial, uma caneta estilo, style, não sei como é que chama, né? Que tem uma carga energética. Já a tela do Kobo, ela é sensitiva, ela funciona através do toque, ou seja, qualquer objeto que tocar na tela vai fazer a página mudar, vai fazer aparecer a configuração, como por exemplo, eu posso utilizar o próprio cabo, vou dar um toque na tela, você pode ver, já tocou. Eu vou usar o próprio cabo para trocar de página, já trocou de página, como você pode verificar qualquer objeto. E é uma tela tão sensível que quando eu ia ler nele, o meu cabelo que estava comprido encostava e fazia as páginas trocarem. E isso é muito bom, porque eu pude fazer uma canetinha para toque, onde eu utilizei uma caneta e uma espuminha na ponta para utilizar as páginas, para não passar a gordura do dedo para a tela. Isso é muito bom. Já no celular a gente não consegue fazer uma caneta só com uma espuminha, é preciso colocar água, sal, essas coisas, porque a tela não funciona só com um simples toque. É preciso ter uma carga energética, e aqui ela funciona com simples toque. Então esse daqui é o formato EPUB, que é o formato onde a gente pode modificar o tamanho das letras, espaçamento das margens e tudo mais. Aqui nesse botão a gente volta para a tela inicial do Kobo. E aqui agora eu vou abrir um arquivo utilizando o formato PDF mesmo, onde a maioria dos meus arquivos são formato PDF. No formato PDF a gente não tem essa possibilidade de aumentar a fonte, porque a imagem ela é estática, mas a gente pode dar um zoom
nessa imagem aqui. Aqui a gente vem, dá zoom. E aí, como você pode ver, saiu aqui das bordas da tela. Para não ter que ficar arrastando para ler, eu viro a página nesse botãozinho aqui e viro o Kobo. E pronto. E é assim que eu li todos os livros e apostilas que eu precisei ler quando eu estava estudando para concurso. Dessa forma assim, com o dispositivo na horizontal. E é muito bom porque tem essa borda mais larga e eu utilizava para segurar, com a textura muito gostosa que ele tem. Para navegar entre as páginas, a gente utiliza o dedo. É bem simples e é super legível. De acordo com o documento, você pode dar zoom e deixar de forma bem confortável para leitura. No caso desse arquivo em PDF, o jeito mais adequado de ler, no caso desse, seria na horizontal, porque fica o tamanho da letra, o tamanho da margem se encaixa aqui direitinho. Se eu configuro ele para ficar na vertical, ou a letra fica muito pequena, ou ele ultrapassa as margens. Mas esse formato da horizontal é bem confortável de ler. Basta apertar esse botão para a gente voltar para a tela inicial. Esse botão de ligar e desligar, ele também funciona como o botão de descanso. Se eu quiser dar uma pausa, eu aperto rápido e ele está no modo de descanso. Ele não está desligado. Quando ele está desligado, ele fica com a tela preta. E agora ele está no formato de descanso. Só apertar, puxar ele novamente e ele volta a funcionar direitinho. Como eu falei, ele não é um tablet. Ele tem acesso à internet, ele tem configuração para pegar Wi-Fi, mas as funcionalidades dele são limitadas à leitura. Ele não é feito para você entrar no navegador e ficar vendo vídeos, esse tipo de coisa. Porque esse tipo de funcionalidades que se tem no celular tiram o foco, tiram a atenção. Ele é um dispositivo feito para a leitura e, em função disso, as funcionalidades dele são limitadas à leitura. Apesar de ter acesso à internet, ele não tem as mesmas configurações de um celular. Tem vários prêmios aqui que no começo a gente vai ganhando de acordo com a quantidade de livros que a gente vai lendo, de acordo com a quantidade de horas que a gente passa lendo. Aqui é a biblioteca, a gente pode navegar entre os livros que tem disponíveis, que fala que o livro já está concluído. E ele foi um dispositivo muito útil para mim. Eu pude com ele ler várias apostilas e conforme eu ia lendo, eu ia substituindo e trocando por outras no computador. Para conectá-lo no computador, é só conectar o cabo aqui nessa entrada, que é a mesma entrada de um celular. Por isso, se esse cabo se danificar algum dia, der contato, você pode usar o cabo do seu carregador mesmo, porque essa entrada aqui é a entrada universal mais recente, que está sendo utilizada em todos os celulares. E aqui é a entrada USB, basta conectar no computador, que vai abrir a pasta do Kobo, onde dentro a gente pode criar uma pasta chamada PDF, a gente pode lançar todos os livros PDFs que a gente tem, que eles vão ser reconhecidos aqui. Ele tem uma memória muito boa, cabem muitos e muitos livros aqui, mas para não ficar aquela confusão de ter muitos livros sem saber o que eu já li e o que eu não li, eu costumo deixar apenas aqueles que eu estou estudando naquele momento. Com relação à resistência do Kobo, tem muita gente que fala que o material utilizado nele é um material muito sensível, muito frágil, que quebra com facilidade. Já vi até um caso de gente que colocou no bolso, sentou e o Kobo quebrou. Mas o que eu tenho a dizer com relação a isso é que eu sou muito cuidadosa, eu nunca deixei o Kobo cair no chão, né? Eu fiz uma capinha para ele, uma capinha feita de isopor bem durinho para proteger, porque quando a gente carrega para cima e para baixo do dispositivo, ele pode sofrer alguma pressão, às vezes na bolsa, né? Pode cair, pode vir algum objeto em cima, pode danificar. E para não acontecer isso, eu fiz uma capinha com isopor um pouco improvisada, né? Para poder estar carregando. Mas ele é bem leve, bem fácil de carregar. E sobre a resistência e durabilidade do material, o que eu posso dizer é que eu sou muito cuidadosa. E eu evito deixar no chão, porque pode vir alguém pisar, é óbvio, né, que se alguém pisar ele vai quebrar.
se ele cair no chão é possível que ele quebre, que ele se danifique, né? Então eu tomo esses cuidados. Com o uso, o que eu percebi foi uma leve rachadura aqui. Eu acredito que seja de segurar dessa forma assim, exercer um pouco de pressão, mas não quebrou, ele continua funcionando perfeitamente, continua cumprindo com sua funcionalidade. E com o tempo, essa cor branca aqui vai sujando um pouquinho, por causa da gordura da mão mesmo. E para limpar isso aqui, eu descobri que é possível limpar com borracha. Afinal, como ele tem a textura de um papel, vou fazer um teste. E aí, passando uma borracha simples mesmo aqui, nessa parte branca do cobo, ele fica branquinho novamente, toda essa sujeira sai. Inclusive, às vezes eu gosto de desenhar com um lápis aqui nele, depois eu vou e apago com a borracha. É igual um papel, ele fica novinho de novo. E é por isso que eu gosto do cobo. Eu não me arrependo de ter comprado, foi um dispositivo muito útil mesmo. Facilitou minha vida, em vez de carregar pilhas de livros, pilhas de apostilas, eu passei a carregar só um dispositivo de 200 gramas, bem levinho. Em qualquer lugar que eu tivesse, eu usava para sentar para ler, aproveitava todos os minutos que eu tinha livres para estudar. Então, quem estuda para concurso, para quem faz faculdade, estuda para qualquer coisa, é um dispositivo muito útil. Quando eu entrei no mestrado, eu digitalizei todos os meus livros, que eram livros bem grossos mesmo, bem pesados. Então eu tive o trabalho de passar alguns dias digitalizando e passei ele para o leitor para poder ter menos peso na hora de carregar. Coloco na bolsa, em vez de carregar aquele monte de livro, eu carrego o cobo. Facilitou muito a minha vida. E hoje que eu não utilizo mais para estudar para concurso atualmente, né? Eu tenho alguns livros como a Bíblia aqui, eu tenho lido também um pouco o Silêncio das Montanhas, que veio aqui, mas eu não tenho muita paciência com livro literário. Eu gosto mais de leituras para concurso mesmo, né? E no mais, eu não me arrependo de ter comprado, foi um dispositivo muito bom. E eu recomendo que você pesquise, que você veja também outras marcas e veja qual melhor se adequa àquilo que você precisa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, um abraço a todos.